Bom dia, gente! Daremos início ao mini curso de inteligência emocional. Pedimos que mantenham os microfones desligados para que não haja nenhuma interferência na fala do palestrante. Vocês podem fazer as perguntas e os comentários no chat, que eles vão ser repassados no final da apresentação. Lembrando que o mini curso está sendo gravado. Este mini curso será ministrado pela Ilsa Marcela Pascoal, que é graduanda em Psicologia pela Universidade do Oeste Paulista. Agora eu vou passar a palavra para a Ilsa. Seja bem-vinda. Agradeço pela sua participação no evento. Fique à vontade para começar quando estiver preparada. Obrigada. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Vou começar compartilhando a minha tela. Um minutinho. Conseguem ver já? Os slides? Alguém me responde pelo microfone, por gentileza? Já dá para ver, sim. Já dá? Estou só esperando aumentar aqui a tela. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ilsa Marcela. Sou estudante de psicologia, estou no 10º termo. Me formo agora em dezembro de 2020 pela UNOeste. Estou aqui a convite da Bia Luqueta. Muito obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada também a toda a equipe, a comissão organizadora aqui do evento da engenharia. É a primeira palestra que eu dou, estou um pouco nervosa. Mas é isso, vamos lá. Como vocês podem ver aqui no slide, está o gerenciamento das emoções. E foi divulgado como inteligência emocional. Eu vou estar dentro do contexto do assunto, só que por uma questão teórico-conceitual da psicologia, eu preferi colocar gerenciamento e vou explicar por que eu coloquei gerenciamento ao invés de inteligência. Mas é o mesmo assunto, o mesmo tema, tá certo? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são as emoções, porque para a gente gerenciar alguma coisa, a gente precisa conhecer. Não tem como a gente gerenciar aquilo que a gente não conhece, não tem como a gente controlar aquilo que a gente não sabe o que é. Então, primeiro eu vou falar o que são as emoções, a importância do gerenciamento das emoções na nossa vida, como gerenciá-la, bem como vou trazer técnicas para esse gerenciamento, para essa administração das emoções. Depois eu vou falar o que tem a ver com a motivação, qual a relação da emoção com a motivação e do gerenciamento das emoções, e como manter-se motivado. Para isso, eu me ancoro na psicologia científica, na psicologia histórico-cultural, que tem como base teórica o materialismo histórico dialético de Karl Marx, e nos escritos de Levi Vygotsky, psicólogo precursor da psicologia histórico-cultural, e nos escritos dele sobre emoção, tá certo? Se vocês precisarem falar alguma coisa, liga o microfone, porque eu tô só vendo o slide, não consigo ver ninguém, tá certo? Não consigo ver o chat. Então, vamos lá. O que são as emoções? O que é a emoção? A emoção, ela é uma das funções psicológicas do nosso psiquismo. Vou dar uma breve explicação do que é o psiquismo. O psiquismo, ele é a representação subjetiva da realidade objetiva. Dito em outras palavras, o psiquismo é a forma que a gente representa na nossa cabeça todas as nossas vivências, todas as nossas relações, todas as nossas relações com outros sujeitos, com o mundo, conosco mesmo, com tudo. É a forma que a gente representa a realidade que estamos imersos na nossa cabeça. Então, a emoção é uma função psicológica desse psiquismo. Além disso, o psiquismo ele é formado por funções psicológicas que são divididas em funções afetivas e funções cognitivas. Ao todo, nós temos 9 funções. As cognitivas são 7, que são a sensação, a atenção, a percepção, a memória, a imaginação, o pensamento e a linguagem. E as funções afetivas, as quais trataremos aqui hoje, são as emoções, né, a emoção, e os sentimentos. Por mais que essas funções psicológicas sejam divididas em funções cognitivas e funções afetivas, elas não são processos dicotômicos,
elas não funcionam de forma separada, e sim de uma forma dialética e de uma forma entrelaçada, certo? É por isso que aqui eu não trago o conceito inteligência emocional, porque esse conceito, essa palavra inteligência emocional, ela pressupõe que eu tenho uma inteligência para as minhas questões cognitivas e uma inteligência para as minhas questões afetivas. Como se, por exemplo, eu fosse muito inteligente para fazer cálculos, lógica, resolver problemas de leituras complexas e resolução de problemas e cruzar dados na minha cabeça. E como se eu tivesse uma inteligência em que eu sou resiliente, nada me abala, nada me afeta, sou zen, consigo responder tudo de forma assertiva, nada acontece comigo. Não, não existe isso. Não tem como separar essas funções, certo? Não tem como entendê-las separadas, sendo que nas funções cognitivas há o substrato afetivo e nas funções afetivas há o substrato cognitivo. Então, é tudo junto. Para uma coisa funcionar, a outra tem que estar funcionando. E para isso funcionar, isso aqui tem que estar funcionando. O ser humano não é picotado. Isso é uma visão cartesiana, que Vygotsky, lá nos seus escritos, ele já criticava muito essa divisão do ser humano, essa visão de que corpo e mente são separados, que questões biológicas da nossa cabeça, por exemplo, são separadas dos afetos, que os afetos estariam ligados a coisas mais relacionadas como a paixões, que estão ligados com algo metafísico, certo? Não. Ser humano, uma coisa só, uma unidade funcional complexa e indivisível, certo? Então, o que é a função emoção? A função emoção é uma função extremamente importante na constituição da nossa subjetividade. Isso por quê? Porque ela está envolta em toda a nossa trama funcional, ela tá imersa e transborda toda a nossa trama funcional. Então, em tudo que a gente faz, tem um quê de emocionalidade, certo? Além disso, é através das emoções que nós estabelecemos relações com o ambiente e com as outras pessoas. E também a emoção é uma das responsáveis pela configuração da nossa identidade, da nossa construção como ser humano, certo? Além disso, a emoção tem uma herança biológica que remonta a milhares de anos, de forma que, da mesma forma que a emoção aparece em mim, ser humano, em 2020, aparecia também lá para o Homem das Cavernas. Da mesma forma que a ansiedade, por exemplo, aparece em mim em questões fisiológicas, por exemplo, sudorese, taquicardia, voz trêmula, também aparecia lá para o Homem das Cavernas. É uma questão de sobrevivência, tem essa herança biológica, certo? Mas não só isso, a emoção também tem um caráter histórico-social, não só a emoção, como todas as nossas funções do psiquismo, certo? Mas a emoção, na medida em que a cultura foi engendrada na vida do ser humano, na medida em que a história foi moldando as nossas relações sociais, foi complexificando as nossas emoções e as emoções acabaram tendo uma textura e um sabor diferente. Por exemplo, a forma como uma emoção, o que me suscita uma emoção hoje, em 2020, não são as mesmas coisas que suscitariam uma emoção lá numa pessoa em 1980, por exemplo. Também não há, por exemplo, a forma que eu me envergonho no Brasil, eu sendo uma mulher em 2020 aqui no Brasil, o que me causa vergonha não causaria, por exemplo, numa mulher lá do Japão, nesse mesmo ano de 2020. Então, a história, a cultura complexificou as nossas emoções e acabou dando um quê diferenciado nela, certo? Então, não somos só seres biológicos, somos seres históricos sociais também. Vygotsky já criticava também, lá em 1930, esse entender das emoções
pautado só no caráter biológico, como se nós, seres humanos, fôssemos apenas seres biológicos, como um monte de reações químicas que causam as nossas emoções, quando na verdade não. Somos influenciados pelo nosso meio. Além disso, algo que é importante salientar aqui é que não há a hierarquização das nossas emoções. Não há emoções superiores e aquelas que são inferiores. É muito comum, talvez pela educação moral que nós seres humanos tivemos ao longo da vida, de colocar sentimentos bons e sentimentos maus. Afetos bons, afetos maus. E quando, na verdade, quando a gente fala de afetos de seres humanos, a gente não tem como separá-los, dividi-los. Quando colocam, por exemplo, que emoções e sentimentos como paixão, como compaixão, como piedade, amor, alegria, como se fosse superior, certo? E aqueles afetos que estão ligados a questões mais instintuais nossas, como medo, como ansiedade, como se fossem afetos inferiores, como se eles não fossem necessários para a gente. Quando, na verdade, todas as emoções são necessárias. Precisamos ter todas essas emoções. Elas não estão na gente aqui à toa. A gente precisa delas. A forma que nós vamos responder à situação que suscitou uma reação emocional a gente e a forma como nós vamos organizar essas emoções na gente é o que vai diferenciar, certo? Então, visto isso, né, entendendo a emoção, qual é a importância de gerenciar as nossas emoções? Por que administrar as nossas emoções? A primeira aqui, ó, o primeiro ponto que eu coloco é o ponto fulcral. Respostas assertivas frente às situações. Quando a gente gerencia essas emoções, quando a gente administra essas emoções, consegue colocá-las num nível mais assim, a par uma da outra, nós conseguimos responder de forma muito melhor, pode-se dizer. Talvez as coisas não tomem uma proporção gigantesca de algo que poderia ter sido evitado. Um exemplo que eu estava vendo esses dias, estava rolando o Facebook, eu vi que uma atleta de tênis estava jogando quando ela acabou tomando algumas faltas consecutivas. E o que aconteceu? Ela não soube administrar os afetos naquele momento. E o que ela acabou fazendo? Ela acabou xingando a juíza. Falou alguma coisa sobre matar, algo do tipo, não sei. Mas ela acabou xingando, discutindo com a juíza. O que isso causou? Essa não administração desses afetos acabou que tomou uma proporção muito maior e ela acabou sendo... o jogo acabou por aí, ela acabou não podendo completar a temporada de jogos e tudo mais. E acabou tomando uma proporção gigantesca. Que se ela tivesse gerenciado naquele momento, utilizado essa raiva e se concentrado lá no jogo, poderia ter sido um resultado bem diferente. Vale ressaltar aqui que eu não estou querendo colocar como a dimensão racional como se ela tivesse que regir o nosso comportamento. Não, não é isso. A gente tem que administrar as emoções, juntar com o nosso racional, mas não é rechaçar essas emoções. As emoções estão aqui para serem sentidas. É muito comum que as pessoas digam assim: não, você não pode ter medo, você não pode ter ansiedade. É muito comum mesmo, é uma coisa da sociedade, uma coisa cultural, até porque na sociedade capitalista tem alguns afetos que são supervalorizados, né? Também pela contabilização da mais-valia e de outras questões. Mas, enfim, a questão aqui não é como rechaçar esses afetos, e sim como lidar com eles, tá certo? Além disso, além das respostas assertivas frente às situações, o gerenciamento das emoções assegura a qualidade de relacionamentos. Uma vez que a gente gerencia as emoções, responde de forma assertiva, a qualidade do relacionamento vai melhorar. Abre um parênteses aqui. Não é só
a administração das emoções que vai gerar uma qualidade de relacionamento. Existem outras coisas, mas vai ajudar. Também ajuda a manter a saúde psíquica, abre parênteses também. Não é só o gerenciamento das emoções que mantém a saúde psíquica. Saúde psíquica envolve muito mais coisas, mas o gerenciamento das emoções é uma delas. Nos mantém motivados. Uma vez que entendemos que as emoções têm uma relação muito intrínseca, muito dialética com a motivação, quando a gente gerencia essas emoções, a gente fica muito mais motivado para fazer as coisas, para os nossos projetos de vida e tudo mais. E também é importante para o mercado de trabalho e para a vida acadêmica. Na verdade, o gerenciamento das emoções é importante para a vida no geral, certo? E o mercado de trabalho e a vida acadêmica estão imersos na nossa vida. Então, acaba sendo muito importante, porque, assim, às vezes a gente tem que fazer, por exemplo, um trabalho em grupo. Às vezes não é muito fácil fazer um trabalho em grupo. Tem aquela pessoa lá que às vezes não ajuda e tudo mais. Aí você vai se irritando, a pessoa vai falando, e você vai ficando irritada, e o grupo não ajuda às vezes. Aí você vai ficando... seu pico de emocional vai lá no alto. Gerenciando as emoções, a resposta será muito mais assertiva dentro desse trabalho em grupo. Vai assegurar a qualidade de relacionamento com as pessoas. Também no ambiente de trabalho, às vezes, relações de patrão e empregado são complexas, muito difíceis, e às vezes um quer xingar o outro, mandar para um lugar bem longe, e às vezes não pode, né? Porque você necessita do trabalho, precisa daquilo. Então, gerenciar as emoções, administrar e amadurecê-las é algo extremamente importante, tá certo? Deixa eu só abrir. Então, como gerenciar? Como estratégia de gerenciamento das emoções, eu trouxe a autoconsciência emocional e a psicorregulação. Então, Ilsa Marcela, quer dizer que se eu treinar essa autoconsciência emocional sempre, todos os dias, ficar craque nela e fizer os exercícios de psicorregulação, serei eu o próximo mestre Yoda? Nada me afeta, nada me abala. Tudo que acontece eu sei resolver de forma resiliente. Ninguém me irrita, ninguém me deixa ansioso, nenhum trabalho, nenhuma apresentação me deixa nervosa, ansiosa com ele. Não. Você não será o mestre Yoda, não tem como ser o mestre Yoda. Não tem como nada te afetar. Não tem como, porque a nossa relação é com o outro. A gente precisa do outro para se relacionar. Sem o outro, a gente não existe, certo? Então, a questão aqui não é não sentir, mais uma vez, não é não sentir. A questão aqui é sentir e saber usá-las, saber administrá-las e saber responder frente à situação, certo? Eu tô indo muito rápido, alguém pode me responder? Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Então tá. Então vou continuar. Começando pela autoconsciência emocional como estratégia para controle das emoções. Do que se trata a autoconsciência emocional? Trata-se de parar um momento e olhar para si e olhar para as situações. Às vezes a gente acha que se olhar é algo simples, que é algo corriqueiro de fazer, que é só se olhar no espelho. Só que não. Se olhar envolve uma grande disciplina e uma grande energia para parar, olhar para si, para suas questões mais profundas e muitas vezes entrar em contato com coisas que você pode gostar e com coisas que você não pode gostar. Entrar em contato consigo é entender que existem coisas em você que você gosta, você vê nos outros e acha boa,
e coisas que existem em você que você não vai gostar tanto, que você vai precisar trabalhar um pouco nisso, isso em você. É muito mais fácil olhar para o outro, é muito mais fácil enxergar coisas boas nos outros e também enxergar coisas ruins nos outros. Então, a autoconsciência emocional é um parar para olhar para si. É uma tarefa diária, certo? Mas é uma tarefa muito boa, rende bons frutos, tá? Então, o primeiro passo para a autoconsciência emocional na questão dos afetos é nomear e perceber as suas emoções. Nomear, quando a gente dá um nome a alguma coisa, é muito mais fácil de lidar com essa coisa. Um exemplo é, eu dou aula para criança e é engraçado que às vezes elas começam a fazer bagunça e às vezes não tem como decorar o nome de todo mundo. E sempre tem uma ali no meio que é a que está sendo o foco da bagunça. E um dia eu estava dando aula e eu não sabia o nome do foco da bagunça da menina. Eu sabia quem era a menina, mas eu não sabia o foco. E eu fui brigar a turma, fui chamar a atenção da turma e eu não sabia o nome da menina. E eu ficava assim, ô menina, olha aqui pra mim, ô menina. E ela não me olhava. Então foi muito mais difícil controlar toda aquela situação, porque eu não sabia o nome da menina, do que se eu tivesse falado o nome dela. Se eu tivesse falado, ô, fulana, tá bagunçando. Não, mas eu não sabia o nome dela. Então eu fiquei, ô menina, e tinha um monte de menina na sala. Então é disso que se trata. Nomear aquilo que você está sentindo. Às vezes está sentindo um monte de emoções, um monte de afetos e você não sabe do que isso se trata. Então, o primeiro passo é dê um nome para esse afeto. O que é isso que eu estou sentindo? Eu estou ansiosa? Eu estou com medo? Eu estou muito motivada? Eu estou alegre? Eu estou com nojo? Certo? O que eu estou sentindo? Qual é o nome disso? Dado um nome, é o momento de perceber o que isso causa em você. Tanto a nível fisiológico, tanto a nível psicológico. Vou dar um exemplo aqui, é a ansiedade. Nomeei o que eu estou sentindo, eu estou ansiosa. O que isso causa em meu corpo? É a hora de, vou me olhar. Isso me deixa com a voz trêmula, me deixa com sudorese, minha voz falha, eu fico com uma angústia no peito, uma coisa assim me apertando por dentro e eu fico com falta de ar, respiração muito ofegante. Percebi a nível fisiológico. Sei agora que quando eu estou ansiosa, são essas reações emocionais que causam, emocionais não, fisiológicas que causam no meu corpo. Entendido a parte fisiológica, é hora de pensar nos seus pensamentos. O que isso passa quando você vê que você está ansiosa? O que passa pela sua cabeça? Eu fico com pensamentos autodestrutivos, eu fico me auto-sabotando, fico falando que não vou conseguir ministrar essa palestra, as pessoas vão dar risada de mim, eu não vou conseguir enxergar ninguém lá na hora, eu não vou conseguir ver a cara das pessoas, vão ficar falando mal de mim depois e tudo mais. É disso que se trata. Olhar para si, nomear e perceber o que isso causa em você. Isso leva tempo. Não é na primeira crise de ansiedade, não é no primeiro medo, assim, e você vai conseguir enxergar todas essas coisas. É algo diário que tem que ser feito, é um treino diário, certo? Nomeou e percebeu as emoções, parou e prestou atenção em si, é hora de prestar atenção na sua volta. O que aconteceu que desencadeou essa emoção em mim? O que estava acontecendo no momento? Onde que eu estava? Eu estava na escola, na faculdade, eu estava na casa do meu namorado, da minha namorada, estava num grupo de estudos, estava no trabalho, estava conversando com o meu chefe. Aonde que você está? Certo? Às vezes você está assim, de boa, na sua casa, e de repente vem aquela angústia assim no peito, aquele negócio assim, você não consegue respirar. O que aconteceu em seus pensamentos? O que você estava pensando?
Que situação estava acontecendo? O que você estava fazendo? Você estava fazendo uma lista de exercícios? O que você pensava enquanto você fazia a lista de exercícios? Você tem prova disso daqui 2 semanas? Você vai ter um trabalho para apresentar na frente de todo mundo? Ou você tem que apresentar uma proposta para o seu chefe? Ou você tem que ter uma conversa franca com teu pai, com a tua mãe? O que aconteceu? É parar para olhar o seu ambiente. Você vai se olhar e olhar para fora também. Entendendo o ambiente, entendendo o que desencadeou, o que suscitou esse afeto, é hora de generalizar. Em quais outros momentos eu me senti desse jeito, certo? É hora de lembrar mesmo. O que eu tô assim ansiosa? Em quais outros momentos eu me senti ansiosa? Estou ansiosa aqui para ministrar essa palestra. Quando eu me senti assim? Quando eu fui apresentar um trabalho na faculdade, quando eu fui fazer uma apresentação de dança, ou quando eu fui falar com o meu chefe. É hora de voltar na memória, pesquisar isso lá em seus arquivos. Em quais outros momentos você se sentiu desse jeito? Estou muito alegre hoje, não sei o que está acontecendo, estou com uma felicidade que não sei de onde surgiu. Quando você se sentiu assim anteriormente? O que você sentiu naquele momento? Qual era o momento? Qual era a ocasião que você estava se sentindo daquele jeito? Certo? Então, esse é o momento de generalizar. Agora, é hora de voltar também em seus arquivos e entender e perceber como respondeu a esse acontecimento. Nesses outros momentos que você se sentiu dessa forma, que você se sentiu ansiosa, com medo, uma alegria assim repentina, como você respondeu a esse acontecimento? Você estava ansiosa lá na frente para trabalhar, ansioso para mostrar o trabalho lá para a galera da sala, pessoal da engenharia ambiental. Tá ansioso? O que eu fiz? Eu fiquei tão ansiosa que eu comecei a chorar, não dormi na noite anterior, ficava comendo, abria a geladeira toda hora para comer, ou ao invés de... Estava tão ansiosa, ao invés de parar e estudar, não consegui estudar, fiquei assistindo série para tentar me acalmar e não me acalmava. Fiquei olhando para o celular e não conseguia fazer nada. Como você respondeu a esse acontecimento? Aí agora é a hora de analisar essa resposta que você teve. Essa resposta, ela foi assertiva? Ela foi adequada para o momento? Você está lá na frente da sala, está todo mundo te olhando, e começa a chorar lá na frente de todo mundo. Essa resposta foi assertiva para o momento? Ou você está lá, vai conversar com o chefe, vê ele, começa a brigar, a discutir com ele, tá tão ansiosa que não aguenta ouvir nenhuma palavra, tá tão ansioso que não aguenta ouvir uma crítica, ou assim, tá tão feliz que não escuta aquilo que o outro tem para te dizer, tá tão feliz que segue andando e deixa o outro para trás. Essa resposta foi boa? O que ela te trouxe, essa resposta? Como foi o momento posterior a essa resposta? Foi tudo certo? Resolveu o seu problema? Não resolveu o seu problema? É hora de analisar essa resposta. Analisando a resposta é o seguinte: o que eu posso fazer para tornar essa resposta mais assertiva? Às vezes você está lá na frente, né? Vou continuar no exemplo da ansiedade. Estou lá na frente, deu vontade de chorar lá na frente, não consegui falar, travei, não consigo falar lá na frente. O que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente, para que eu consiga responder de uma forma melhor, mais assertiva? Aqui, nesse momento, é hora de procurar estratégias, novos caminhos para seguir. Às vezes, você, conversando com um amigo, você consegue formular um caminho. Às vezes, você sozinha consegue formular esse caminho. Às vezes, treinando possíveis acontecimentos, na sua casa, está lá treinando a apresentação. Aí, se a internet cair,
por exemplo, o que eu vou fazer, como eu vou reagir, o que eu posso fazer para melhorar. Ou se não, da última vez que eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, eu briguei com o meu parceiro, com a minha parceira, e a gente acabou discutindo, acabou que cada um foi para sua casa, ninguém se falou, ninguém fez mais nada. O que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente? E se aconteça, né, a situação, como eu posso reagir de outra forma para não me gerar tanto sofrimento, para não me causar tantos problemas posteriormente? É a hora de você começar a trabalhar mesmo, a olhar o que eu posso fazer. Você pode me ajudar? Peça ajuda a um amigo, faça você mesmo. Você pode encontrar um caminho para você seguir e é testar esse caminho. Às vezes, na primeira tentativa, você foi por um caminho, não deu certo. O que eu posso fazer? Vou para outro caminho. Não deu certo. Certo? É isso. A autoconsciência emocional trata-se de entender o que acontece em sua volta e tentar ir se adequando, assim, não tirando você da situação, óbvio, mas se adequando para aquela situação para você conseguir responder, expressando as suas emoções, que administrar afetos implica em compreender, aceitar esses afetos e responder esses afetos, responder, exteriorizar esse afeto, respeitando a si, te respeitando, respeitando a situação e respeitando também o outro, certo? Você pode escrever, assim, tá muito famoso as agendas, né? Escreva isso na sua agenda. O que eu tô sentindo? Escreve. Eu tô ansiosa. O que isso causa em mim? Eu fico assim, assim, assim. O que isso passa? O que passa pela minha cabeça? Isso, isso, isso. O que aconteceu nesse momento que fiquei ansiosa? Responde. Em quais outros momentos me senti? Assim sucessivamente. Você pode ir nessa de pergunta e resposta, ou também trouxe um outro modelinho. Esse esquema, algumas pessoas acham melhor para visualizar a situação, para compreender melhor. Em que aqui você faz uma tríade, é muito comum usado em terapias de cunho comportamental. O que aconteceu, né? Meu Deus, não aparece. O que aconteceu? O que me suscitou? Qual afeto suscitou? Eu fiquei triste? Eu fiquei alegre? Eu fiquei contente? Como eu reagi? Como foi minha resposta? Aí é hora de ir para as setinhas de baixo. O que a minha resposta causou? Qual foi a consequência da minha resposta? Foi uma resposta assertiva? Foi uma resposta não assertiva? O que eu posso fazer para mudar essa resposta? O que eu posso fazer para melhorar? Quais os caminhos que eu posso seguir? Em quais ocasiões eu me senti dessa forma? Como eu respondi a essas ocasiões? Certo? Algumas pessoas preferem escrever, é muito comum na psicologia. Algumas pessoas preferem escrever isso, algumas pessoas preferem colocar esse projetinho, dessa forma que elas conseguem entender mais, certo? Além disso, aceite o momento. Como eu já tinha dito anteriormente, administrar afetos implica em aceitar esse afeto, aceitar a situação e exteriorizar. É necessário exteriorizar, é necessário colocar para fora o que você está sentindo. Porque se você não coloca em palavras e se você não coloca em resposta assertiva, sai pelo ato. Sai pela palavra que acaba sendo dita no impulso, acumula tanta coisa, você grita ou às vezes sai pela agressão ou sai também pelo ato mesmo, certo? Então eu coloquei aqui a imagem do Ted, que ele fala que os pais dele vivem em Ohio e ele vive no momento. Então aceitem o momento, vivam no momento assim como o Ted, tá certo? Então bora lá. Próximo. A psicorregulação também como estratégia de autocontrole. 1 minuto, vou beber água.
A psicorregulação também como estratégia do gerenciamento da administração de afetos. É muito comum usar a psicorregulação com atletas. Eu sei que aqui na Unesp, né, tem bastante atletas, né? É muito boa a psicorregulação para atletas. E também para as outras pessoas, no geral. Essa psicorregulação, ela trata-se de técnicas de relaxamento, meditação, estabilização e ativação. Ela tem a função de homeostase das funções vegetativas. Às vezes, as pessoas estão assim num pico de emocional, num pico de adrenalina, que para exercer determinada tarefa, para responder a determinada situação, é necessário nivelar essa adrenalina, essa emoção, certo? Então, a psicorregulação está aí para ajudar. Essas técnicas estão aí para ajudar. Existem várias. É muito comum as de relaxamento e de respiração. Também tem outras técnicas de relaxamento que não envolvem só respiração, envolve outras coisas. Tem também a meditação, muitas pessoas conseguem meditar e se regular através da meditação. Hoje eu trouxe aqui para vocês as técnicas de relaxamento com a respiração. Não era possível eu trazer algumas outras técnicas, porque eu precisaria aplicar em vocês, e não é possível aplicar de forma remota. Mas eu trouxe duas técnicas de relaxamento que podem ser usadas em momentos de um pico emocional muito grande e um pico de adrenalina muito grande, certo? A primeira delas é o exercício da respiração quadrada. Eu aprendi semestre passado. É bem bacana, é muito utilizado lá na psicologia. Às vezes, antes de fazer terapia, o paciente precisa fazer um exercício de respiração, porque além de relaxar o corpo, além de acalmar também os níveis de ansiedade, a pessoa fica mais focada, mais concentrada em uma tarefa quando ela faz esse exercício, porque ela também para olhar para si, é um momento de voltar-se para si. Então, como é o exercício da respiração quadrada, tanto usado na psique? Esse exercício ele se dá em 4 momentos. O momento de inspiração, pausa cheia, expiração e pausa vazia. Todos esses momentos eles devem ter a mesma quantidade de tempo. Por exemplo, 3, 3, 3, 3 segundos, ou 4, 4, 4, ou 5, 5, 5, o tanto que achar necessário. E ao mesmo tempo em que faz esse exercício do diafragma de inspirar e expirar, deve ser feito um quadrado imaginário com o dedo indicador, certo? Esse quadrado imaginário, ele ajuda a se concentrar, né? Você vai estar olhando para o dedo, e também ajuda na contabilização dos segundos, certo? Então, o exercício é o seguinte: 4 segundos inspirando, 4 segundos com o pulmão cheio de ar, 4 segundos expirando, 4 segundos pausa vazia. Então, segura, expira, pausa vazia. E assim, começa a fazer, faz, repete. Tá ansiosa? Não é a primeira vez fazendo exercício, na primeira tentativa que já vai resolver a situação. É necessário treino e fazer várias vezes. Começou? Faz, até você sentir que você tá mais regulado, tá mais gerenciando mais as suas emoções. Às vezes, antes de estudar para uma prova, você está tão agitada, aconteceu uma coisa, você ficou super feliz, e você precisa se acalmar para poder estudar para a prova, ou para a entrevista de emprego, ou para qualquer outra coisa, e você não consegue se concentrar. O exercício da respiração quadrada pode ajudar nesses momentos de concentração. Também, às vezes, você está ansiosa e você precisa apresentar um trabalho lá na frente.
de todo mundo. Antes de começar essa palestra, eu estava fazendo esse exercício da respiração quadrada. Faça ele, às vezes você vai ter que parar a situação e falar, para, vou fazer meu exercício da respiração quadrada, que eu preciso me acalmar para essa situação. Certo? É muito eficaz. Além do exercício da respiração quadrada, temos o exercício da respiração diafragmática. Também é um exercício de respiração, de ciclorregulação. Esse implica em colocar as mãos sobre o diafragma, inspirar lentamente contando 4 segundos, inspira, conta 4, segura com o pulmão cheio por 3 segundos, expira lentamente contando 6 segundos. Ele é ótimo para ansiedade. Inspira contando 4, segura 3, expira 6. Não precisa ser necessariamente 4, 3 e 6. Pode ser 5, 5, 5, pode ser 3, 6, 3, 6, 6, 6. Esse é o ideal, 4, 3, 6, e aqui ideal também 4 segundos. Mas você pode começar com 2 e ir aumentando gradualmente, vai para 3, vai para 4, certo? Mas o que é necessário? É necessário treino. Não é para o dia da noite. Muitas pessoas procuram a psicologia achando que o psicólogo já vai dar a resposta para o problema da vida, para o dia da noite, do dia para a noite, que a pessoa já vai achar a solução assim, de forma muito rápida. Mas na verdade não. Olhar para si, se gerenciar, se controlar, leva tempo. É um aprendizado, mas é um aprendizado extremamente eficaz para a sua vida. Tá certo? Entendido esses exercícios? Eu posso voltar depois, se alguém não entender. Atividades terapêuticas também. Muitas atividades têm a função, não tem a função, mas acabam ajudando a nivelar os seus níveis de adrenalina, de emocional e tudo mais. E as atividades terapêuticas, elas vão variar de pessoa a pessoa. O que vai ser bom para mim, o que é terapêutico para mim, pode não ser terapêutico para você. Às vezes, dirigir pode ser terapêutico para mim. Às vezes, para você não. Às vezes, para você é pintar. Às vezes, é fazer uma atividade física. Fazer, deixa eu pensar, brincar com seu cachorro. Ou escrever um artigo. Escrever a sua tese. Escrever, sabe? Coloquei essa foto aqui, ó. Pinte a mandala e controle o seu estresse. A pessoa pintou a mandala de um jeito um pouco peculiar, mas pintou. Sim. Saiu pelo desenho que poderia ter saído pelo ato, certo? É melhor que saia pintando do que saia batendo em alguém, falando de forma agressiva com alguém, ou se automutilando, ou se machucando e tudo mais, certo? Vale ressaltar, salientar aqui, que não resolve o problema as atividades terapêuticas, certo? Elas vão funcionar para ajudar a se gerenciar. Não está ligado de fato com a resolução dos problemas. Você se gerencia, mas será necessário também o trabalho para a resolução do seu problema, para a resolução do conflito, tá certo? Outra coisa que é muito importante falar aqui é que atividades terapêuticas, aquilo que é terapêutico para você, não é terapia, tá certo? Terapia implica numa mudança estrutural de comportamento, numa mudança estrutural do jeito de ser da pessoa, da forma de agir, de crenças e tudo mais. Atividades terapêuticas não. E também atividades terapêuticas às vezes não dá para fazer em todo momento, às vezes está antes da prova, vai escrever, vai fazer a prova, não tem como você falar, espera um pouquinho que eu vou pintar aqui, vou pintar essa mandala aqui para eu controlar a minha ansiedade. Não. Para isso temos esses exercícios de relaxamento que podem ser muito eficazes para esses momentos em que a situação precisa ser resolvida nesse momento, certo? As atividades terapêuticas podem ser utilizadas assim, briguei com minha mãe,
Nem vou responder minha mãe, vou tentar me acalmar primeiro, porque para não responder de forma grossa, de forma estúpida e acabar causando um problema muito maior. Tá certo? Encontre a sua atividade terapêutica. Encontre aquilo que você gosta. O que você gosta de fazer que te deixa calma? Você já parou para pensar? O que você faz que te deixa relaxado, que você não faz por obrigação? O que você faz que você gosta realmente de fazer? É importante pensar. Muito bem. Entendido que a psicorregulação e a autoconsciência emocional são estratégias, né, para o gerenciamento da emoção, dos afetos. Qual é a relação desse gerenciamento com a motivação? Leontiev aqui, que também é precursor da psicologia histórico-cultural, que é bem amigado assim com Vygotsky, né? Ele coloca que o traço especial das emoções é que elas refletem relações entre motivações e seu sucesso, ou a possibilidade de sucesso, de realizar a ação do sujeito que responde a essas motivações. Traduzindo isso, o que ele quer dizer? Que a emoção, coloquei aqui, a emoção é força motriz e direcionadora da ação do sujeito ao mundo. Quando algo transborda a emocionalidade, isso empurra o sujeito a fazer uma ação. E quando eu consigo gerenciar isso, a forma que eu vou fazer a forma que eu vou efetuar a minha ação será diferente do que se eu fizesse por simplesmente impulso, certo? O sujeito também, ele se sente mais motivado também quando naquilo que ele tem que fazer transborda a emocionalidade. Então, quando há um sentido aquilo que ele está fazendo, quando ele coloca seus afetos naquilo, ele se sente muito mais motivado a fazer a tarefa. E motivação aqui que eu falo não é tipo assim, vai, você consegue, vai lá, força. Não é isso. Do que se trata a motivação, então? A motivação é um conceito ligado a metas, ao sentido de uma atividade, certo? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? É isso que se trata a motivação. A motivação, nas crianças, a motivação, o sistema de recompensa da criança é muito mais fácil de ser acessado. Se você der uma garrafinha de água para a criança brincar na rua, no quintal de casa, ela vai brincar, ela vai se sentir motivada a brincar com aquilo. Mas o que acontece? A gente vai crescendo, aí nos tornamos adolescentes e adultos, jovens, e já não é mais tão fácil acessar o sistema de recompensa do adolescente e do adulto no geral, né? Então, há dois mecanismos de motivação no adulto e no adolescente, que já não é mais tão da criança. Primeiro, eu coloquei aqui, ó. Cadê a flecha? Esforço mínimo com resultados imediatos. Dá um exemplo aqui. Você tira uma foto, aí tu vai lá e posta no Instagram. Aí você bota a legenda lá, aí as amigas vêm. Fada, perfeita, comentando, linda. Aí os meninos também comentam, aí os meninos postam uma foto, o pessoal comenta. Ou se não, você posta uma frase lá no Face, de efeito, as pessoas dão like, dão amei lá, comentam a sua frase, você vê, você fala, o povo tá gostando, vou continuar. Resultado veio rápido, vou continuar. Ou se não, é isso. Só que o problema dessa motivação de esforço mínimo com resultados imediatos é que o ser humano, ele generaliza. E ele começa a achar que em tudo na vida dele
vai ser assim. Que a sua atividade de estudo, por exemplo, na faculdade, vai ser assim, você vai fazer pouca coisa e vai ter resultado rápido. Não, né? Não se trata disso. E outro mecanismo de motivação também é com muito esforço, mas com resultados a longo prazo. Aqui, a vida do estudante, né? Tem que fazer muitas coisas, às vezes é necessário que você faça muitas leituras, passe horas estudando e fazendo tarefas e trabalhos e lendo para demorar. Só daqui 5 anos você se tornar e ser um engenheiro, ou só para daqui 2 anos você conseguir se tornar um mestre, ou 4 para se tornar um doutor nisso que você quer, ou vai demorar muito para você conseguir um cargo mais alto do trabalho. E por ser generalizado, esse esforço mínimo com resultados imediatos, quando o estudante, o trabalhador também, a pessoa, ela entra e vê que é necessário fazer muita coisa e que vai demorar para ter resultado, aí ela desanima. Aí ela fica desmotivada. Ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Você está em casa, as aulas são em frente ao computador, aí você olha assim, tá fazendo um esforço danado e você não tá vendo o resultado, aí você olha assim, seu lado tem uma cama, dá vontade de deitar, aí você olha para frente, tem a TV, que você vai fazer um esforço mínimo e vai ter uma reação prazerosa mais rápido de dormir, por exemplo, de ver TV. E aí desmotiva, certo? Então, qual é o ingrediente que falta para o estudante, para o ser humano se sentir motivado, para ele se motivar? É o projeto, é a criação de metas. O ser humano, ele é o ser teleológico. Diferentemente dos demais animais, o ser humano é o ser da teleologia. Ele consegue antecipar mentalmente aquilo que ele consegue fazer. Os demais animais não. Os demais animais vivem no aqui e agora. Vivem no instinto. O ser humano não. O ser humano precisa de projeto. Precisa da criação de metas. E é muito importante criar essas metas, ter um projeto, saber onde você quer chegar, qual é o sentido que você quer dar. Porque se você não tem um projeto, você fica aquém as possibilidades da vida. Você fica sem saber para onde ir. Então, vira meio que aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vira isso. E na vida do estudante, na vida do professor, na vida do trabalhador, a gente precisa ter motivos, apontar uma direção, ter um sentido para a vida. Sentido para a vida que eu falo aqui não é um sentido geral da vida. Por que estamos aqui? Por que fomos criados? Não é esse sentido. É para onde eu vou. Então, para isso, vou mostrar uma forma de fazer um projeto de como criar suas metas. Isso aqui, ó, é um modelo de projeto. Isso aqui é você, ó. Desenhei você. Foi muito difícil fazer isso aqui. Eu fiz isso aqui. Esse aqui é você. E aqui é onde tu quer chegar. É o teu motivo, é o motivo para a atividade, é o teu objetivo. Onde que você quer chegar? Você quer ser um engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Quer se formar. Certo. Essa aqui. Daqui está você e aqui é onde você quer chegar. Percebe que tem um longo caminho até onde você vai chegar? Nesse longo caminho, é necessário criar ações, várias delas, as quais, realizando, vão te levar até esse objetivo, certo? É necessário entender o que tu precisa fazer para tu chegar aqui nesse objetivo. Às vezes,
essa ação aqui não está ligada diretamente com esse objetivo, mas às vezes ela é necessária ser realizada para conseguir fazer essa e essa, que só nessa vai estar ligada com esse objetivo. E às vezes o ser humano fazendo essa aqui, essa primeira ação, que de nada tem a ver com esse objetivo, né? Diretamente, de nada tem a ver, ele fica, para que eu estou fazendo isso? Eu lembro bem, quando eu entrei na faculdade, eu faço psicologia, né? Eu tive estatística. Eu fiquei, ué, o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso? Certo? É necessário entender qual é o motivo dessa atividade. O que ela tem, para que eu tenho que realizá-la para conseguir chegar nessa, certo? O engenheiro ambiental, aqui o meu motivo é esse aqui é você, estudante. Quero ser engenheiro ambiental. O que eu preciso fazer para ser um engenheiro? Eu preciso entrar na faculdade, eu preciso... Não sei o que vocês precisam fazer, vou dar um exemplo da psicologia mesmo. Eu quero ser psicóloga. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar na faculdade, eu preciso ler bastante coisas, inclusive ter aula de estatística, matemática, e depois eu tenho que ler toda a coleção de Freud e juntar dinheiro para abrir uma clínica, juntar dinheiro também para conseguir pagar o meu registro de psicóloga. Se você olhar bem, juntar dinheiro de nada tem a ver com me formar psicóloga. Mas é necessário essa ação, ela se faz necessária para que eu consiga atender meus pacientes, para que eu tenha um lugar para abrir uma clínica e tudo mais. Alguém consegue me dar um exemplo na engenharia ambiental? Alguém pode fazer isso para mim? Tá lá? Porque eu não sei da engenharia ambiental. Tem alguém aí? Não? Tá bom, então. Não tem problema. Depois vocês pensam aí. Certo. Para cada ação que eu tenho para chegar no meu objetivo final, vai ter as operações. O que são essas operações? As operações são quais são as tarefas que eu preciso fazer para realizar essa ação. Aqui, a primeira ação minha aqui para ser psicóloga é preciso entrar numa faculdade. Para eu entrar numa faculdade, o que eu preciso? Preciso passar no vestibular, preciso ter dinheiro para pagar a faculdade, né, que eu estudo no Oeste, preciso ficar numa boa colocação no vestibular para conseguir desconto e tudo mais. Eu só consigo partir para outra ação quando todas as operações dessa primeira ação forem concluídas. Concluindo todas as operações, eu consigo concluir a minha ação e passar para outra ação, para fazer todas as outras operações e tudo mais. Certo? Então, ó, muitas vezes está longe. Isso aqui está muito longe disso aqui. Às vezes tu não tem nem recursos para chegar aqui no teu objetivo. Então, o que é necessário? Criar recursos para uma hora você conseguir chegar aqui. Além disso, você tem que saber também qual é o sentido disso que tu está fazendo. Eu estou nessa ação aqui. Para que eu estou fazendo essa ação? Para que é essa ação? O que eu estou fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas qual é o sentido da minha ação? Para onde ela vai? Qual é a relação que ela tem com esse objetivo? Mesmo sendo uma relação indireta. Para que eu preciso fazer isso para chegar nisso? Certo? Então, eu coloquei aqui que as ações, o que eu preciso fazer para alcançar meu objetivo, as operações, de que forma irei realizar as minhas ações, e também vale salientar que é de demasiada importância estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Voltando aqui. Às vezes, isso aqui está tão longe disso aqui, eu coloquei só 5, mas existem várias outras ações, tá? Às vezes isso aqui está tão longe disso aqui, você não consegue nem visualizar. E está muito longe. Então, o que você precisa fazer?
criar outras metas, pequenas metas. Uma meta de curto, uma meta de médio e a de longo prazo, certo? Volta de novo. Porque essas pequenas metas vão te deixando mais motivado para conseguir chegar no objetivo final, certo? E, gente, os nossos motivos, os nossos objetivos mudam. Às vezes, o objetivo que você entrou lá no começo da faculdade, que você quis entrar, não é o mesmo de hoje. E não tem problema mudar o motivo, não tem problema adequar o seu projeto. O importante é sempre ter um projeto de vida, certo? Sempre ter um projeto para poder agir, para poder estar no mundo, certo? Porque, como eu já tinha dito, se você não tem um projeto, você está aquém as possibilidades da vida. Se você não tem o seu projeto, você vai estar no projeto do outro. E o outro vai te usar como uma ação para conseguir chegar no objetivo, no motivo dele. Não estou dizendo que isso é errado, que você não terá que usar alguns meios para atingir um objetivo. Mas você precisa também do seu projeto. Cada um precisa do seu. Dito isso, eu pergunto a vocês, o que tu está fazendo hoje para chegar aqui no teu objetivo final? Cadê a seta? Subiu. O que você está fazendo hoje para chegar aqui nesse objetivo final, no teu motivo? Você está colocando em prática as ações necessárias para chegar nisso? Você tem isso aqui na cabeça? Você tem isso aqui já no seu pensamento do que você precisa fazer? Ou só tá, esse seu objetivo só está a nível de pensamento? Você só está pensando assim, eu quero. Você faz? O que você faz para conseguir chegar ao teu objetivo? Certo? Então, o gerenciamento das emoções, só uma retomada final, ele implica em aceitar as emoções, aceitar os afetos e exteriorizar frente às situações. Lembrando sempre, respeitando a si, respeitando o outro e respeitando a situação. A autoconsciência emocional, que implica em aceitar o momento, está aí como estratégia para gerenciar as emoções. Você pode utilizá-la escrevendo ou utilizando o celular para escrever. O treino diário de exercícios de psicorregulação para o autocontrole também são de grande valia para o gerenciamento das nossas emoções, saber administrar esses afetos e amadurecê-los. A criação de projeto para se manter motivado também está nesse caminho para o gerenciamento, porque veja bem, quando eu estou motivado a alguma coisa e uma das minhas ações do meu projeto dá um problema, quando eu tenho um projeto inteiro, já um projeto a ser trilhado, seguido, o entendimento que aquela ação, aquela operação que não deu certo, não me suscitará uma reação emocional muito aguda, muito exacerbada, porque eu tenho a compreensão de que existem outros passos que eu posso fazer para alcançar esse motivo. E uma vez que eu me sinto motivado a fazer uma ação, a chegar em algum lugar, eu consigo botar meu sentimento, meu afeto nisso aí, certo? Além de tudo, para o gerenciamento das emoções, o que é muito importante também para outras coisas é a terapia. Se puder, faça terapia. Se puder pagar, faça terapia. Se não puder pagar, também não tem problema. Tem a UnoOeste, a clínica escola da UnoOeste. Você pode fazer lá, o tratamento é gratuito para as pessoas aqui da cidade e de cidade de fora também. Só é necessário, às vezes, fazer uma triagem e esperar um tempinho para ser chamado. Se quiserem, eu posso colocar o telefone da UnoOeste ou vocês entram em contato comigo que eu indico psicólogos, indico terapia e indico também o telefone da clínica escola. É isso, pessoal. Gerenciem os divertidamente de vocês para as respostas mais eficazes na vida e mais assertivas. Essas são algumas das
minhas referências. E é isso. Muito obrigada, foi muito, muito boa a sua apresentação. Tem uma pergunta que mandaram no chat da Tainá, que ela perguntou se pode acontecer da gente nomear errado um sentimento. Tipo, às vezes acho que estou ansiosa, mas na verdade é outro sentimento. Como fazer para ter certeza de que é determinado sentimento? Peraí, deixa eu ver de novo. Tá. Pode sim, pode acontecer sim de você nomear o sentimento. Mas aí vai ser questão de treino. Por exemplo, tô ansiosa hoje. Senti alguma coisinha aqui, tô me sentindo ansiosa. Aí eu já não tenho tanta certeza se isso é ansiedade. O que eu vou fazer? Eu vou experimentar outras vezes para ter a certeza se é isso mesmo. Não estou ouvindo direito. Para eu ter a certeza se é isso mesmo que está acontecendo. Se você pode também exteriorizar para outras pessoas, conversar com outras pessoas, falar, eu tô sentindo isso, isso, isso. O que vocês sentem quando vocês estão isso? Talvez no seu círculo social, conversando, você possa perceber, poxa, isso eu sinto também, ou poxa, isso eu não sinto na minha ansiedade, ou simplesmente tá lá todo dia treinando, observando, tem que se observar para saber o seu sentimento, para entender qual é a dele mesmo. Não sei se eu consegui responder, mas é que é muito comum isso acontecer. E às vezes a gente precisa da ajuda do outro para conseguir entender. O psicólogo muitas vezes está aí para auxiliar, né? Muitas vezes não, o psicólogo está aí para auxiliar nisso e para ter certeza de qual é seu sentimento. Mas na medida que você treine, na medida que você consegue se olhar mais, que você é autoconsciente das suas emoções, você consegue ir experimentando e analisando o que você sente, o que você não sente e tudo mais. Consegui responder? Acho que sim. Não sou a Tainá, mas eu entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Não. Não precisa ligar o microfone. Se vocês quiserem, pode mandar no chat mesmo. Se tiver vergonha. Acho que não, né? E vocês têm mais alguma coisa para falar? Algum comentário? Não, gostaria de agradecer a oportunidade de falar. É isso. A gente que agradece. Então, iria até às 11, né? Lá, tem uma pergunta. De que maneira o biologismo pode atuar na reação de um indivíduo a determinada numa situação assertiva? Eu não entendi a pergunta. Você pode abrir o microfone, por gentileza? Posso sim, é porque não era para ter posto numa, mas, por exemplo, que relação tem o biologismo na reação de uma pessoa em uma determinada situação? Por exemplo, a que você deu o exemplo no slide. O biologismo, entendi. Sim, tem tudo a ver com gente. Nós, seres humanos, nós somos não só seres emocionais, não só seres históricos, nós somos também seres biológicos. Nós somos biopsicossocial. Então, a parte biológica, ela está aí o tempo todo com a gente, assim como a parte social e a parte emocional também está aí. O que a biologia coloca? Que algumas reações acontecer algumas reações químicas na gente, no nosso cérebro e tudo mais, que vai desencadear
que vai fazer com que aconteça a reação emocional, certo? A biologia também está também na questão fisiológica das emoções. Por exemplo, a ansiedade, como eu dei um exemplo, ela tem o seu componente, sua herança biológica, porque a gente precisa, porque a parte biológica está aí porque a gente precisa dela, porque é uma questão de sobrevivência. A gente precisa das emoções para a gente sobreviver mesmo. Então, é por isso que me dá sudorese, eu fico com a atenção vigilante, porque se eu precisar correr, o meu biológico está lá já pronto para eu atuar. A minha questão instintiva está lá pronta para atuar. Só que nós, seres humanos, à medida em que a cultura foi engendrada na nossa vida, a gente deu esse salto qualitativo de sair do instinto e também ter o aparato cultural e social, certo? Então, a biologia, ela não deixa de existir por conta da cultura, mas sim um vai influenciar o outro. É isso que você me perguntou? Eu consegui te responder? Em parte, sim, mas, por exemplo, se o biologismo de cada pessoa é sempre diferente um do outro, por exemplo, se determinado familiar tem reações a uma determinada situação, por exemplo, o filho dessa pessoa ou o neto dessa pessoa pode ter a mesma reação também? Olha, pode ter com a nossa herança biológica, certo? Nas questões fisiológicas. Mas não é algo, por exemplo, o meu pai, quando ele fica nervoso, deixa eu dar um exemplo. Quando ele fica ansioso, ele bebe, por exemplo. Não quer dizer que o filho também vá beber por ser uma questão biológica, certo? Mas sim por uma coisa aprendida, como acreditar que a bebida é uma resolução de problema. A parte biológica vai ser passada de geração em geração quanto às nossas reações fisiológicas. Mas aquilo, a forma como uma pessoa reage a uma situação no que diz respeito ao social, não é passado hereditariamente de pai para filho, por exemplo. É passado através da educação, através de aprendizagem mesmo. Consegui te responder? Pode falar, não tem problema. Mais alguma pergunta? Aproveitei que a gente está com tempo sobrando. Marcelinha, Oi, Bia. eu queria perguntar em questão assim, você disse que essa questão de gerenciamento é um processo mesmo de aprendizagem, que a gente tem que aprender consigo mesmo e tudo mais. Mas existe alguma situação, por exemplo, que a pessoa ela tem, não sei, um boom de autoconsciência no momento e ela nunca mais vai ficar, não digo nunca mais, né? Mas ela vai, a partir daí, conseguir se controlar em situações parecidas a essa. Assim, como se ela tivesse um insight na hora e falasse: eu nunca mais vou ficar nervosa com isso, porque não vale a pena. É possível isso acontecer? Depende. Assim, não é possível não ficar nervosa com tal situação. Não ficar nervosa o resto da vida, porque as situações se modificam, né? E às vezes é uma somatória de coisas que acontecem. Por exemplo, às vezes essa situação não te abala mais, mas aí aconteceu tantas coisas no seu dia que você acaba tendo uma reação emocional nervosa por conta de um acúmulo de energia do dia todo e você
nessa reação que você acreditava que você não ia mais se estressar, que você acreditava que não ia ficar mais nervosa, pode acontecer de você não reagir de uma forma que você acreditaria que você reagiria. Mas acontece também que pode amadurecer também. E você ir aprendendo a lidar com essas formas, mas isso não quer dizer que isso não vai te afetar. Entendi, é como se as influências externas, como se não, né? Que as influências externas influenciam diretamente nisso, né? Assim, Sim, nós somos situações afetados, externas. pelo meio, sim. E não é garantia, essa autoconsciência emocional, não é garantia que eu vou responder de forma assertiva o tempo todo. Às vezes a situação muda, às vezes a situação ela acaba se tornando diferente, acaba se juntando com outra coisa e você precisa aprender a novas formas de responder. Até porque as coisas não acontecem de forma igual sempre, né? Não acontecem da mesma maneira. E você também não está da mesma maneira em todos os momentos, certo? Mas o treino da autoconsciência emocional vai te levar a pensar, a gerenciar e a responder, né? E adequando a sua resposta para um momento mais assertivo, para algo mais assertivo. Você poderia indicar um livro que auxilia nesse processo? Eu não conheço nenhum livro sobre autoconsciência. Deixa eu ver o nome da pessoa. Pamela, é um livro sobre autoconsciência emocional ou sobre gerenciamento das emoções? Sobre autoconsciência? Eu não conheço nenhum livro para indicar sobre autoconsciência. Infelizmente, não conheço. E sobre o gerenciamento da emoção, tem algum livro que você indica? Não tem livro também sobre gerenciamento das emoções, das quais eu falei aqui. É porque é assim, a psico, como eu vou explicar? A psico tem abordagem. E se você... Espera, deixa eu pensar num jeito de explicar isso de uma forma mais... A psico vai ter diversas formas de trabalhar com o ser humano, dependendo da abordagem. Não sei se vocês conhecem, mas existe a abordagem da psicanálise, existe a psicologia histórico-cultural, a qual eu tratei aqui hoje, existe a terapia cognitivo-comportamental. E a forma de gerenciar as emoções vai se adequar diferentemente para cada abordagem, certo? E essa que eu trouxe aqui não tem nenhum livro, não tem nenhum escrito sobre, de fato, o gerenciamento das emoções com esses passo a passo, certo? Então, eu não conheço nenhum... Como eu atuo nessa abordagem, como o meu foco de estudo é ela, eu não consigo dizer se em outra abordagem possa vir a ter. Mas eu acredito que tenha sim. Mas não sei te dizer qual o nome do livro, o nome do autor, entendeu? Entendi. E mais alguém? Tem alguma coisa para perguntar? Alguém já conhecia sobre a teoria da atividade como um projeto para motivações? Alguém já tinha um plano de motivação? Um projeto? Eu não. Um plano para motivação direto, assim, acho que não. Mas sempre quando eu quero fazer alguma coisa, eu gosto muito de fazer atividade física, né? Principalmente dançar. Então, eu sempre tento, nem que
for sozinha na frente do espelho na minha casa, aprender alguma dança, alguma coisa, para eu conseguir meio que extravasar, sabe? Antes de fazer alguma coisa importante. A minha mãe acha que eu sou doida nesse ponto, mas acho que ajuda muito. A psicorregulação, né? É muito eficaz mesmo. É muito comum também as pessoas fazerem corrida. Às vezes a pessoa tá meio irritada com o que aconteceu no dia e correr assim para extravasar, para o alívio dessas tensões. Assim, é bem comum mesmo. E é muito legal que a partir disso você consiga gerar uma coisa nova, fazer uma coisa nova, certo? Muitas pessoas, eu acho muito bacana, poetas. Poetas, eles simbolizam suas emoções, simbolizam seus afetos escrevendo, eles conseguem gerar isso. Pode ser uma descarga de energia, uma simbolização daquilo que eles sentem. É bem bacana produzir algo a partir disso. Se eu começo a ficar irritada ou muito feliz, ou qualquer situação, eu canto. Aí, ó, olha como muda, como a atividade terapêutica é diferente para cada um. Para Bia é dançar, para algumas pessoas é correr, para Tainá é cantar. Então, é importante descobrir isso que você gosta de fazer para também aliviar as tensões. Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito por antecipação. Tipo, qualquer coisa que eu vou fazer da minha vida, eu vou ter um sentimento muito assim, às vezes meses antes. E aí eu queria saber se tem uma coisa que me ajude a controlar isso, que é uma das únicas coisas que eu realmente não consigo controlar em mim, assim. Isso e o estresse. Você é ansiosa? Você sofre por antecipação? Sofro. Então, sofrer por antecipação é o medo do futuro, certo? Acreditar que algo no futuro possa vir dar errado ou possa vir a acontecer. Então, o que você pode fazer? O projeto. Você pode escrever o passo a passo daquilo que você precisa fazer e colocar aquilo que você tem que fazer e caminhos que você pode trilhar caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, sofrer por antecipação. Estou sofrendo aqui, não estou dizendo que é seu caso, vou dar um exemplo. Dá um exemplo a nível assim, bem simples. O meu companheiro, eu acho que ele vai terminar comigo, por exemplo. Se ele terminar comigo, quais caminhos eu posso seguir para reagir a essa emoção? Como eu posso me preparar para isso, certo? A ansiedade é um medo do futuro. Para ter medo do futuro, a gente pode achar caminhos que a gente pode usar para utilizar nesse futuro. Algo que é importante entender também, gente, é que se estiver atrapalhando o convívio social, se estiver assim dando muito problema para você viver, para você fazer as suas atividades, é hora de procurar um psicólogo, é hora de buscar ajuda profissional, certo? Porque às vezes só o gerenciamento das emoções às vezes pode não resolver quando a pessoa precisa de um tratamento concomitantemente. Às vezes é necessário alinhar o tratamento psiquiátrico com uma medicação e o tratamento psicológico, tá? Só o remédio não funciona. Conseguiu entender, Fernanda? Como o projeto pode te auxiliar? Sim, eu vou tentar praticar isso. Obrigada. Tainá. Pode existir o caso da pessoa ter um projeto, mas mesmo assim não conseguir ou ter disciplina para realizar as ações, né? Tem algo que pode ser feito em relação a isso? Pode sim. A pessoa pode ter um projeto,
e não ter essa disciplina. E aí eu pergunto para você, é isso que você quer de verdade? Você tem esse projeto de vida, você trilhou aquilo que você quer, o seu motivo. É isso que você quer de verdade? É isso que você quer fazer? Se for o que você quer fazer, o que pode ser feito? Você pode começar a treinar aos poucos a ter disciplina. A disciplina é algo treinado. Gente, olha só, a gente não nasce atentos, a gente não nasce com disciplina, a gente não nasce gerenciando as emoções. Tudo é treino. A gente não é assim. Eu acho muito engraçado que muita gente fala que o aluno precisa estudar todos os dias por 3 horas seguidas e tudo mais. E se o aluno não faz isso, não consegue prestar atenção em alguma coisa, ele já tem TDAH, etc. Mas isso foi treinado? Você treinou a atenção da criança, por exemplo? Não consegue se atentar. Você treinou a sua atenção? Para você estudar hoje, com 22 anos, por exemplo, a estudar todos os dias, 3 horas por dia, você começou já com meia hora por dia? É treino. A gente vai treinando, a gente só consegue as coisas a partir do treino. A gente tem que aprender a isso, entendeu? Aprender a fazer isso. Então, se a pessoa não conseguir, por não ter disciplina, está na hora de trabalhar a disciplina. Trabalhar coisas que vão ajudar na disciplina. Às vezes, seu projeto, vou continuar no exemplo de estudar todos os dias. Às vezes, você precisa estudar todos os dias para passar na prova do mestrado. Se começar assim, sua ação for 3 horas por dia de estudo, mais 1 hora de leitura, e se você não for acostumado a fazer isso, desculpa, não vai dar certo. Você precisa começar aos poucos. Começa com meia hora, vá treinando meia hora todos os dias, leitura, faça pausas, vá aumentando gradualmente, certo? Só assim a gente consegue ter disciplina. É treinando. A gente tem que treinar, tá? Consegui responder, Tainá? Por nada. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não fiquem tímidos. Bom, se não tiver mais nada, eu vou finalizando por aqui. Vou agradecer muito a Ilza, muito, muito obrigada. Eu adorei sua palestra, você é incrível. E agradeço também a participação de todos aqui. Lembrando que 2h15 a gente vai ter a palestra com o tema Capitalismo e Colapso Ambiental no canal do Centro Acadêmico no YouTube. E encerramos aqui o mini curso de Inteligência Emocional. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Fernanda. Muito obrigada. Tchau, obrigada.